Oi, pessoal. Bem-vindos a mais uma conversa nossa aqui. Hoje o foco é a lição 7 da CPAD Adultos, uma igreja que não teme a perseguição. Olá, é isso mesmo. A gente vai mergulhar em Atos dos Apóstolos para entender como a igreja primitiva lidou com toda aquela posição. Exato. E como Deus protegeu e a coragem que eles tiveram. Né? O versículo-chave aqui é Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso vai guiar a gente. E a lição já começa com duas verdades, né? Que a igreja vai sim ser perseguida, Uhum. mas que Deus vai protegê-la. Parece um paradoxo, mas foi a realidade deles. Bom, então vamos começar pelo primeiro tópico. A igreja perseguida. Quem eram os perseguidores? E por quê? Atos 5 dá umas pistas. Sim, menciona os sacerdotes, o capitão do templo, que era tipo a polícia ali do local, Certo? e, muito importante, os saduceus. Ah, os saduceus. Quem eram eles exatamente? Então, eles eram a elite, sabe? Tinham muito poder religioso e político lá no Sinédrio. E o ponto principal, eles não acreditavam em ressurreição, nem anjos, nada disso. Entendi. Aí, quando os apóstolos começaram a pregar sobre Jesus ressuscitado, bom, isso era um ataque direto à base da crença deles. E, claro, à autoridade que eles tinham. Faz sentido. E tinha a inveja também, né? O texto fala disso. Exatamente. Atos 5,17 é claro, ficaram cheios de inveja. A igreja estava crescendo muito rápido, o povo admirava eles. Isso ameaçava o judaísmo mais tradicional que eles representavam. Era uma ameaça religiosa clara. E essa perseguição não ficou só na religião, né? Teve o lado político também. Com certeza. Olha só o que acontece em Atos 12. Temos Herodes Agripa I, que era um rei ali sob o domínio romano. Uhum. Ele manda matar Tiago e depois prende Pedro, e o texto diz o porquê. Vendo que isso agradara aos judeus, ou seja, não era nem tanto pela fé dele, mas para ganhar apoio político. Nossa, que cálculo frio. Usando os cristãos para se promover? Pois é, mostra que as motivações podiam ser diferentes, religiosas, políticas, mas o objetivo final era um só: calar a mensagem do evangelho. Tá, então diante desse cenário todo, como é que a igreja sobreviveu? Aí entra o tópico 2, a igreja protegida. E aqui a gente vê a mão de Deus agindo de forma bem direta, né? Atos 5,19 fala de um anjo abrindo a prisão para os apóstolos. Sim. E essa questão dos anjos aparece várias vezes em Atos em momentos cruciais, libertando Pedro de novo, guiando Filipe, falando com Cornélio, até encorajando Paulo numa tempestade. É verdade. Confirma bem aquela ideia de Hebreus, que eles são espíritos ministradores enviados para servir quem vai herdar a salvação, né? Mas essa proteção divina não era, digamos, automática, né? Parece que a igreja tinha um papel ativo nisso. A oração, Fundamental. Atos 12,5 é muito forte nisso. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha a intensidade. Contínua. mesmo depois de Tiago ter sido morto, o que deve ter sido um baque enorme. Exato, talvez a morte de Tiago tenha até intensificado essa oração por Pedro. A resposta não foi desistir, foi orar ainda mais fervorosamente. E a gente vê o resultado. Pedro foi liberto milagrosamente. A lição resume bem. Muita oração, muito poder. A gente viu isso antes também, né? Quando oraram e o lugar tremeu lá em Atos 4. Isso mesmo, a oração era uma arma poderosa para eles. Essa combinação de Deus agindo e a igreja buscando leva a gente para o tópico 3, a igreja destemida. O que me impressiona é a reação deles logo depois de serem soltos da prisão. Ah, isso é incrível mesmo. Atos 5,25 diz que eles simplesmente voltaram para o templo e continuaram a ensinar. Sem nem piscar. Acabaram de ser presos por isso. São soltos por um anjo. E a primeira coisa que fazem é voltar para lá. Exato. Que ousadia, né? Mas essa coragem não vinha de deles mesmos. Era claramente a capacitação do Espírito Santo. A promessa de Jesus se cumprindo ali, dando poder para o testemunho. O Espírito transformando o medo em ousadia. E a resposta de Pedro para o Sinédrio, aquele mais importa obedecer a Deus do que aos homens, é o resumo perfeito dessa postura, né? Sem dúvida. Não era teimosia, não era rebeldia por si só. Era uma questão de lealdade.
Quando a ordem dos homens batia de frente com a ordem de Deus, a escolha para eles era clara, mesmo que custasse caro. Eles sabiam no que acreditavam e quem estava acima de tudo. Perfeito. A convicção na verdade do Evangelho e na soberania de Deus era a fonte dessa coragem toda. Então, se a gente for recapitular, a lição mostra esse ciclo, né? A perseguição vem, Inevitável. como Jesus já tinha avisado, mas a proteção de Deus também está presente, muitas vezes ligada à oração da igreja, e o Espírito Santo capacita para um testemunho corajoso. Eles não procuraram briga, mas também não fugiram da raia por medo. Exato. E ligando isso tudo, a mensagem que fica é essa dependência total de Deus, né? Seja para enfrentar a oposição, para receber livramento, para ter coragem, a força vinha do alto. Essa firmeza deles realmente inspira a gente até hoje. Com certeza. Então, fica uma reflexão final, talvez. Se a resposta da igreja primitiva foi essa oração intensa, depender do Espírito, obedecer a Deus acima de tudo, como essa postura pode nos guiar hoje? Boa pergunta. Porque assim, talvez a gente não enfrente prisão física como eles, mas os desafios à fé vêm de outras formas, né? Mais sutis, talvez. Sim, culturais, ideológicas. Exato. E a pergunta continua a mesma, no fundo. A quem vamos obedecer quando essas pressões chegam? Fica aí para a gente pensar.